conceito do epicurismo. O epicurismo, meus irmãos, é uma filosofia que foi fundada por Epicuro pela busca pela felicidade através da moderação e dos prazeres e do conhecimento. O epicurismo, ele prioriza a ataraxia, que é a paz de espírito livre de medo. O epicurismo também priorizava a aponia. O que é a aponia? A aponia era a ausência de dor como estados ideais de vida. O epicurismo, ele enfatiza a importância de entender a natureza para limitar desejos desnecessários e viver uma vida de forma simples, uma vida de forma tranquila. Exemplificando, a frase de Epicuro, que é a mais famosa frase dele, ele diz assim: a felicidade deve ser atingida com água, pão e alegria na companhia de amigos. Essa era a famosa frase, bem conhecida de Epicuro. Agora, vamos entender aqui o conceito dos epicurismo. O epicurismo, ele falava da felicidade, da busca pela felicidade, como objetivo. O objetivo principal dos epicurismo era alcançar a felicidade. Esse era o objetivo deles, alcançar a felicidade. Epicuro identificava que o prazer, ou seja, o epicurismo falava do prazer e da dor, e neste sentido, os epicuristas, eles conseguem distinguir entre prazeres e dores. Epicuro aconselhava a busca dos prazeres que levam a uma vida feliz. Geralmente, os prazeres mencionados aqui eram prazeres mentais e moderados. E esses prazeres deveriam evitar a dor. O epicurismo falava da ataraxia, que a ataraxia é a tranquilidade da alma. Para os epicurismo, valorizar a ataraxia era um estado, ou seja, a ataraxia era um estado de tranquilidade e ausência de perturbação alcançados através da gestão racional dos desejos e da moderação. Então os epicurismo também, eles tinham uma outra coisa, que eles falavam do autoconhecimento. Isso era visto como crucial para entender o que verdadeiramente traz a felicidade e para diferenciar entre desejos naturais e necessários, e também diferenciar entre os desejos naturais e necessários dos desejos desnecessários e insaciáveis. Os epicuristas também falavam de uma coisa muito importante entre eles, que era a amizade. A amizade era altamente valorizada no epicurismo, sendo considerada uma das maiores fontes de prazer. A amizade era um componente essencial para ter uma vida feliz entre os epicureus. Os epicurismo também eles falavam da vida simples. Epicuro ele advogava que nós devemos ter uma vida simples, eles argumentando que era necessário somente as necessidades básicas. Então essas necessidades básicas podem ser facilmente satisfeitas e que os luxos, eles eram desnecessários. Os luxos apenas perturbam a paz da mente.
Os epicureus, eles também falavam da perspectiva da morte. O que eles achavam sobre a morte? Então isso, Epicuro deixou uma famosa frase que dizia assim: a morte não é nada para nós, pois quando existimos, a morte não está. A morte não está presente quando nós existimos. E quando a morte está presente, então isto não existimos mais. Assim, ele dizia, assim, não há razão para temer a morte, segundo o epicurismo. O epicurismo é um ceticismo também em relação aos deuses. Veja só, o epicurismo, eles eram céticos em relação aos deuses. Enquanto Epicuro não negava a existência de Deus, ele não negava, ele acreditava que eles eram indiferentes aos assuntos humanos, somente isso. Ele dizia, existia Deus, mas eles não se importavam com os assuntos da humanidade. Então, se eles não se importavam, então, portanto, os deuses não deveriam ser temidos ou considerados na busca pela felicidade. Então, Deus não iria interferir na vida dos seres humanos. O epicurismo também falava da natureza, das coisas. O epicurismo também foi uma grande escola de filosofia que incluía uma teoria física baseada nas ideias de Demócrito sobre o átomos e o vazio. Eles explicando isto, eles falavam que o universo era de uma maneira naturalista, eles não recorriam ao sobrenatural ao criar o universo com o poder de um Deus poderoso. Então a influência dos epicureus, ela é muito duradoura. Apesar de sua popularidade na antiguidade, o epicurismo foi muitas vezes mal interpretado por algumas escolas ou criticados por alguém em relação aos seus períodos posteriores. No entanto, as suas ideias, as ideias do epicureus, ainda continuam a influenciar o pensamento contemporâneo, especialmente quando diz respeito à busca pela felicidade. Então isto ainda está afetando muita gente e as ideias epicuristas. E o apóstolo Paulo, quando ele chega na cidade de Atenas, essa equipe, esses homens que faziam parte desta ideia dos epicureus, os epicuristas, ou aqueles que fazem parte das ideias de Epícuros, eles questionaram Paulo e queriam saber mais sobre as novidades que Paulo estava trazendo naquela época. E o apóstolo Paulo, ele não perdeu tempo em mostrar aos epicureus que existe um Deus poderoso que criou o universo e que tem a felicidade proposta para uma outra vida para aqueles que assim o aceitarem o Senhor como Salvador. Eu deixo essa palavra para orientação e falando sobre as ideias epicuristas e sobre as contradições quando diz respeito ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu deixo essa palavra e fique com a paz do Senhor Jesus.